Com relação à lei de três, podemos dizer agora que no absoluto e em tudo mais há três forças em ação: a ativa, a passiva e a neutralizante. Como por definição, o absoluto representa um todo unificado. As três forças existentes nele também devem ser unidas como um único todo. Além disso, na formação de um todo unificado e independente, as três forças possuem uma vontade independente, bem como uma consciência plena e uma compreensão completa de sua própria natureza e de sua função. O conceito de unidade das três forças no absoluto forma a base de muitos ensinamentos antigos, inclusive a Trindade consubstancial e indivisível do cristianismo e o Trimurti de Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo. As três forças do absoluto separam-se e combinam-se de maneira deliberada, e nos pontos de junção criam fenômenos ou mundos de segundo escalão. Esses mundos, criados pela vontade do absoluto, dependem totalmente dessa vontade em todos os aspectos de sua existência. Em cada um deles, as três forças tornam a agir. Como, porém, cada uma representa apenas uma parte e não a totalidade do absoluto, as três forças nele não formam um todo singular. Fora do absoluto, as três forças envolvem três vontades, consciências e unidades. Cada uma das três forças leva em seu bojo o potencial para funcionar na capacidade das outras duas, mas em seu ponto de contato manifestam apenas um princípio, o ativo, o passivo ou o neutralizante. Nesses pontos, elas se combinam a fim de formar uma trindade, a qual produz um mundo do segundo escalão, sujeito à ação das três forças. As três forças divididas em um mundo de segundo escalão encontram-se e criam novos mundos de terceiro escalão, nos quais o número de forças será 6. Nesses mundos são criados mundos de nova ordem, nos quais atuam 12 forças, seguidos de mundos em mundos governados por 24, 48 e 96 forças, e assim por diante. Vamos designar os mundos pelo número de forças atuantes neles. O absoluto dá à luz um número potencialmente infinito de mundos de segundo escalão, e cada um deles contém o início de uma cadeia de mundos, no que chamamos de raio da criação. Se considerarmos um desses mundos de segundo escalão, designado mundo 3, por conter três forças, ele será o mundo que representa todos os mundos estrelados ou as galáxias do universo. Apenas um deles, porém, nos é relevante, qual seja a Via Láctea designada como mundo 6. E dentre os diversos sóis que compreendem a Via Láctea, só nos interessa o nosso próprio Sol, o mundo 12, do qual dependemos diretamente. No sistema solar, o mundo planetário, o mundo 24, é o mais relevante, do qual o planeta Terra, ou o mundo 48, é o mais imediato. O final de nosso raio de criação é a Lua, ou mundo 96. Essa cadeia de mundos na qual existimos, ou seja, segundo a nossa perspectiva, o mundo no sentido mais amplo da expressão. O número de forças de cada mundo, 1, 3, 6, 12 e assim por diante, indica o número de leis que governam esse mundo. Quanto menor o número de leis a que está sujeito, mais próximo esse mundo estará da vontade do absoluto. Quanto mais leis houver nele, mais distante ele estará da vontade do absoluto, e mais mecânico será. Nosso mundo terrestre, o mundo 48, está sujeito a nada menos que 48 ordens de leis, ou seja, está bem distante da vontade do absoluto, em um recanto remoto e sombrio do universo. A ideia do raio da criação pode ser encontrada nos ensinamentos antigos, e muitas das ingênuas concepções geocêntricas do universo que conhecemos são exposições incompletas dessa ideia, ou distorções geradas por uma compreensão literal. O desenvolvimento do raio do absoluto contradiz muitas visões modernas. Tome-se como exemplo o contínuo do Sol, da Terra e da Lua. Segundo o entendimento habitual, a Lua é um corpo celeste frio e morto, o qual já foi semelhante à Terra, ou seja, costumava ter um núcleo fundido e antes disso era uma massa gasosa como o Sol.
De acordo com essa visão, a Terra também foi como o Sol, mas esfriou gradualmente e um dia irá se tornar uma massa fria como a Lua. Presume-se que o Sol também está esfriando e um dia ficará parecido com a Terra e posteriormente com a Lua. A ideia do raio da criação e de seu crescimento a partir do absoluto conflita com essas visões gerais e considera, em vez disso, a Lua como um planeta que está nascendo. Ela está ficando cada vez mais quente e, com o tempo, dado o desenvolvimento favorável do raio da criação, ficará parecida com a Terra, chegando mesmo a ter seu próprio satélite. Essa nova Lua representará um novo elo do raio da criação. De acordo com essa visão, a Terra não está esfriando, mas ficando mais quente, e com o tempo poderá ficar parecida com o Sol. Um exemplo desses fenômenos pode ser visto no sistema de Júpiter, o qual serve de Sol para seus satélites. Como vimos acima, a vontade do Absoluto só se manifesta no mundo 3, o mundo que ele criou imediatamente em si mesmo. Sua vontade restrita não atinge o mundo 6, manifestando-se ali apenas na forma de leis mecânicas. Ademais, nos mundos 12, 24, 48 e 96, a vontade do Absoluto fica ainda mais remota e mais mediada. Podemos dizer que no mundo 3 o Absoluto cria um plano ou esboço geral para o resto do universo, o qual depois é realizado mecanicamente. A vontade do Absoluto só pode ser sentida nos mundos subsequentes como a realização mecânica desse plano. Isso significa que, se o Absoluto quisesse manifestar diretamente sua vontade em nosso mundo, o que conflitaria com as leis mecânicas cabíveis aqui, antes teria de destruir todos os mundos intermediários entre ele e o nosso mundo. O conceito de milagre, no sentido da violação das leis físicas comuns pela vontade que as criou, não apenas viola o bom senso, como é contrário à própria ideia da vontade. Logo, o milagre só pode ser manifestado de leis desconhecidas ou pouco familiares a nós, ou, em outras palavras, a manifestação, em nosso mundo, das leis de outro mundo. Aqui na Terra, estamos muito afastados da vontade do Absoluto, separados por 48 ordens de leis mecânicas, e em nossa vida mecânica, sujeitos à influência da Lua. Se, contudo, pudéssemos nos libertar da metade dessas leis, estaríamos sujeitos apenas a 24 ordens de leis, ou seja, as leis do mundo planetário, o que nos levaria a um grau mais próximo do Absoluto e de sua vontade. Se pudéssemos então nos libertar da metade das leis remanescentes, estaríamos sujeitos apenas às 12 ordens de leis do Sol, e, portanto, nos aproximaríamos mais um estágio do Absoluto. Essa possibilidade de libertação gradual das leis mecânicas existe para nós, caso desenvolvamos a consciência e a vontade, submetendo nossas manifestações mecânicas a elas, escaparemos do poder da Lua.